Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de julho de 2023. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos promovidos pela Casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Este estudo que você pode estar assistindo ao vivo, ele é feito, você pode estar assistindo de forma gravada no YouTube, ele é feito de forma ao vivo, através do Google Meet, e você pode se reunir conosco todos os sábados às 14h30. Então tem um link permanente ali no nosso site, e basta acessar aquele link nesse horário que você vai participar conosco desse estudo. Hoje nós estamos no estudo de número 19 da Revista Espírita de 1861. Então nós vamos iniciar agora o mês de março, concluímos na aula passada o mês de fevereiro e vamos iniciar então agora o mês de março com o seguinte tema: o homenzinho ainda vive, a propósito do artigo do Sr. Deschanel, publicado no Jornal de Debates. Então, hoje eu convido a Sônia para iniciar a leitura desse tema para nós. Pode ser, Sônia? Pode ser, então. Boa tarde a todos. Vamos lá. O homenzinho ainda vive. O senhor Emílio Deschanel, cujo nome não nos era conhecido, houve por bem consagrar-nos 24 colunas do folhetim do Jornal de Debate, nos números de 15 e 29 de novembro último. Nós agradecemos o fato, mas não a intenção. Com efeito, depois do artigo da Bibliographie Catholique e o da Gazette Lyon, que lançavam anátema e injúria à boca cheia, de maneira a fazer crer no retorno ao século XV, nada conhecemos de mais malévolo, de menos científico, sobretudo de mais longo que o do senhor Deschanel. Uma tão vigorosa investida deve ter-lhe feito pensar que o espiritismo, por ele ferido à torto e à direito, deveria estar para sempre bem morto e enterrado. Como não lhe havíamos respondido, não lhe fizemos nenhuma intimação, não iniciamos com ele nenhuma polêmica extrema, pode ter se equivocado quanto à causa do nosso silêncio. Devemos expor os motivos. O primeiro é que, em nossa opinião, nada havia de urgente e estávamos muito à vontade para esperar a fim de julgar o efeito desse assalto e regular nossa resposta. Hoje, que estamos completamente informados a respeito, diremos algumas palavras. Então vê, né, Sônia, que os ataques ocorriam direto, né? E aí o pessoal já fazia um ataque esperando uma resposta, né, de Kardec. Não, responde todo mundo, vamos fazer um ataque aqui. Foram várias páginas ali, né, várias colunas ali que o Deschanel ali falando ali contra o espiritismo. E Kardec, ele, pela demora, para ele achou não, dessa vez ele não teve resposta, então, né? Você vê que interessante, né, a questão ali. O Pereira até publicou agora no Facebook dele ali um texto, achei bem interessante, até republiquei também lá nos meus grupos do WhatsApp, que é a questão ali era uma fábula do imbecil, né? Então, nem sempre quando você fica quieto, quer dizer que você é o imbecil, que você é o vencido, né? Às vezes você está ali parado, observando, e é uma estratégia ter você ficar em silêncio ali, e pelo jeito foi o que o Kardec fez, né? Ele aguardou, esperou um tempo, foi conhecer a pessoa de quem ele nunca tinha ouvido falar, para depois dar uma resposta. Ou seja, deixa até uma lição para a gente, né? Nunca agir de forma impulsiva, né? Porque uma palavra, depois que proferida, não tem como mais, né? Não volta mais, né? Eu acho interessante o que você falou, porque às vezes quando a gente age de pronto, querendo ser, assim, por exemplo, mais esperto com o outro, né? Que a palavra do imbecil é nesse sentido, né? Então, quando ele retrai, na realidade, é melhor que o outro pense que você é imbecil, que você não vai entender nada, né? Mas no fundo, você está sabendo exatamente o que está fazendo, que na hora certa, aí sim você pode mostrar quem que seria os imbecis na palavra, deixa bem claro, né? Imbecis seriam os outros, né?
acreditando que ele não tinha desconfiado aquela questão, que era com essa moeda, né? Botava moeda de 5 e ele achava de 1, mas cada vez ele pegava a moeda. A partir que o outro descobrisse, ele ia descobrir que ele ia parar o negócio, que ele ia parar de cessar, né? Então, no fundo, depois na explicação embaixo, é bem nesse sentido que você falou, né? Às vezes é melhor você deixar o outro pense que você é imbecil para dar a resposta na hora certa, né? Para você se esclarecer as coisas no momento exato. Senão vira uma polêmica danada, né? Vira né? Você vê que o Kardec, no início até, talvez ele respondesse mais rápido, ele foi, né, desde 1858, né, ele começou a revista, e que aí ele se expôs mais, né, assim, aos comentários dos críticos, né, aí você vê, 58, 59, 60, 61, já é o terceiro ano, né, completou 3 anos de revista, né, nessa época. Então, ele já tinha acumulado uma experiência, né, de lidar com esses críticos mesmo, né, que às vezes não valia a pena responder já em seguida, né. Então, ele tinha que ver, inclusive, a repercussão que isso traria, né, aquela crítica, para daí poder se basear e poder responder de uma forma mais adequada, né. Bem bom mesmo. E era tanto essas questões, né, dos ataques que ele sofria, que chega um tempo que ele já não responde mais, né, ele já começa a dizer, tá na obra, né, vai estudar a obra lá e você entende, ou já respondi isso para uma outra pessoa que está lá na revista, vai escutar, né, porque também não valia a pena ele ficar respondendo ali, né, da torta e direito, uma coisa que ele já tinha falado na obra, que ele já tinha dado um retorno para alguém, né, não teria por que ficar perdendo tempo com isso, né. A própria que tudo foi discutido já esclarecia isso, né? Então, aquelas pessoas que realmente conheciam o espiritismo sabiam que aquilo não fazia fundamento. E às vezes a gente tem isso, que fere muito nosso orgulho, né? Nós queremos dar a resposta de imediato porque tá ferindo meu orgulho. Quem que essa pessoa fica falando assim, né? Daquele tema que estão falando, né? Então, deixa, no momento certo, esclarece. Até porque ia ficar muito repetitivo para quem acompanhava a revista sempre, que digamos, naquele tempo era a forma de ser seguidor, né? Era seguidor do Kardec, já se ele ficasse sempre repetindo as mesmas respostas, né? Porque as perguntas acabavam sendo muito semelhantes, né? Então, ele tinha que fazer essa triagem mesmo. Então, vamos continuar o texto. O segundo motivo é consequência do precedente. Para refutar o artigo detalhadamente, teria sido preciso reproduzi-lo por inteiro, a fim de pôr à vista o ataque e a defesa, o que já teria absorvido um número na nossa revista. Um número. Só a reputação absorveria pelo menos 2 números. Teríamos, assim, 3 números empregados em refutar o quê? Razões? Não, apenas pilhérias do senhor de Chanel. Francamente, não valia a pena e nossos leitores preferem outra coisa. Os que desejariam conhecer a sua lógica poderão contentar-se lendo os números citados. E depois, nossa resposta não teria sido mais que a repetição do que escrevemos, do que já respondemos ao jornal Univers, ao senhor Oscar Cometan, à Gazette Lyon, ao senhor Louis Figuier e à Bibliographie Catholique. Aí o Kardec coloca uma nota lá, no livro dele. Quais são as datas, né, de cada um daqueles jornais ali, né? E é interessante ali que são todos estudos passados, né? Então, quem quiser assistir ali, com certeza a gente debateu bastante aí sobre essas refutações. Então, ali em maio, julho de 59, dezembro de 59, e outubro de 60 e janeiro de 61. Essa aqui bem mais recente. Então, ali no nosso... Ainda tem setembro e dezembro de 60. Tem setembro e dezembro de 60. Então, ali no nosso YouTube, ali você vai tendo ali as páginas das revistas, né? Então, eu sempre coloco ali de cada estudo de que página foi. Então, pegando a revista certinho ali do mês, onde está essa refutação, ver que página é, e no nosso YouTube ele consegue achar certinho ali a videoaula que a gente tratou sobre esse assunto. Quem não assistiu, né, e quem quiser lá voltar para ver o que a gente comentou é interessante. Então, porque todos esses ataques não passam de variantes de um mesmo tema. É aquilo que a gente comentou, né? Teria sido preciso, então, repetir a mesma coisa em outros termos para não ser monótono, e não teríamos tempo para isso.
O que poderíamos dizer seria inútil para os adeptos e não seria bastante completo para convencer os incrédulos. Portanto, trabalho perdido. Preferimos remeter às nossas obras os que queiram realmente esclarecer-se. Eles poderão comparar os argumentos a favor e contrários. Sua própria razão fará o resto. Aliás, por que responderíamos ao Senhor de Chanel? Para convencê-lo? Mas isso não nos interessa absolutamente. Dir-se-á que seria um adepto a mais, mas o que nos importa a pessoa do Senhor de Chanel? A mais ou a menos? Que peso pode ter na balança quando as adesões chegam aos milhares, desde o alto da escala social? Olha que interessante, né? Poxa, uma pessoa, o espírito, a evolução espiritual de uma pessoa, ela tem o mesmo peso de qualquer outra pessoa. É uma criação. Né? Por que eu vou gastar tanto tempo ali com uma pessoa que está fazendo ataque para tentar ele convencer a ser um adepto, sendo que está chegando tantas outras pessoas que também precisam de atenção e que estão abertas, né, a seguir ali a filosofia, né? Simplesmente uma questão de raciocínio. Nossa, o Kardec foi grosso, foi ignorante ali, né, na resposta, né? Não, simplesmente uma questão de raciocínio lógico, né? Eu acho que isso serve para nós, né, do movimento espírita, muitas vezes, que até tem quem vai não fazer o proselitismo, né? Eu, às vezes, também, para querer uma pessoa, às vezes, se aproxima com intenções aí, às vezes, querendo deturpar, e a gente fica preocupado em querer convencer. Então, o que ele está dizendo? É bem isso. O que importa convencer aquela pessoa, às vezes, né? Nós vamos esclarecer, falar, tá aí as obras, siga, né? Olha, estuda os livros, tal, depois conversamos. Então, Kardec tinha isso mesmo, ele não tinha essa questão, assim, da pessoa ficar ali querendo agradar, né? Ou ficar, só para ser politicamente correto, que é o termo que utiliza hoje, né? Às vezes a gente percebe isso. Nós temos que ser politicamente correto, não podemos, que vai magoar, que vai colocar... Não importa, né? Se a pessoa não quer agora no momento. Nós temos que ser esclarecedores, esclarecer, orientar e tal, mas se a pessoa quer seguir ou não quer seguir, no momento certo ela seguirá. O importante é os outros que estão seguindo, né? Os outros que já estão conhecendo, que estudam a filosofia espírita, né? Eu acho que isso é um exemplo também, porque o Kardec tinha isso, bem claro. A pessoa chegar, se quiser estudar, ele preocupava com os verdadeiros adeptos, né? Aqueles que estavam estudando, não aqueles que... Mas eu até acho que, atualmente, o movimento espírita nunca refuta nada. Não. Né? Porque a gente... Eu não sei, eu acho que algumas coisas talvez até pudesse esclarecer um pouco mais, não sei, né? Mas a gente vê, às vezes, outras linhas religiosas gravando vídeos, né? Claro, o vídeo fica lá para sempre, né? Com questionando, claro que eles estão falando para os adeptos deles também, né? Mas, às vezes, com coisas muito superficiais sobre o espiritismo, né? E aí, quem é neutro, né, ou não tem não optou ainda por nenhuma linha, se ele assistir aquilo lá, vai achar que o espiritismo é horrível mesmo, né? Porque é colocado de uma forma muito superficial. Mas a gente tem que entender que a pessoa que quer mesmo buscar, ela vai daí buscar a outra palavra, né? Então, bom, esse aqui foi uma outra linha religiosa que falou do espiritismo, então vou buscar alguém falando, né, algum que seja do espiritismo falando para poder comparar, né? Porque não tem como você atingir todas as pessoas, né? Então, nesse tempo atual que agora a gente tem tanta possibilidade de pesquisar, né? Eu acho que a gente tem que deixar mesmo assim por conta, né? Que as pessoas vão em busca mesmo. Né? Eu não estou me referindo em termos de não refutar ataques e colocando nesse sentido, não. Eu acho que às vezes você tem que refutar e esclarecer as pessoas que aquilo mas não isso não é feito. Isso não é feito. Isso eu concordo com você, que deveria ser feito com mais incidência. Eu estou me referindo, às vezes, de querer convencer uma pessoa que fez aquilo ou aquele outro lado, que no caso que ele falou ali, que ele está errado. Não, você está respondendo, o cara que respondia para a doutrina espírita, a filosofia espírita, esclarecendo que aquilo estava errado. Mas ele pouco ligava se aquela pessoa lá ia a aceitar ou não, se ia converter ou ia colocar com verdade. É que agora no nosso tempo, e também naquela época, se a pessoa tinha uma certa projeção, né, se era algum autor importante que as pessoas ficassem lendo, né, por exemplo, escrevia em jornal, alguma coisa, aí repercutia a opinião dele para várias pessoas. A mesma coisa agora, né, nas redes sociais e nas plataformas e tal, né.
Se você coloca ali uma coisa, um argumento, né, que não é correto contra o espiritismo, eu acho que até valia a pena, né, fazer uma retratação, né? Mas eu não tenho visto isso, né, por Verdade. parte do movimento espírita federativo, assim. Eu acho que um dos mais atuais aí que ocorreu foi na questão daquele livro ali, o Evangelho ali, que o pessoal, que aquele grupo lançou, o Evangelho segundo o Espiritismo, sem os preconceitos e tal, que daí na Conferência Espírita, pelo menos, a gente viu os palestrantes tomando um lado, né? Falando que não tem nada a ver, que Kardec nunca foi preconceituoso e ter meio que se posicionaram. Mas não era assim veemente como Kardec fazia, né? Kardec ele ia na ferida mesmo. Ele rebatia bem ao estilo direito mesmo que a gente fala, né? Ele pegava todos os fatos que o escritor tinha falado e ia rebatendo um a um. Ali houve, né, uma posição, ali, quando a gente fala, é uma conferência espírita. Então a gente imagina que os palestrantes ali estão falando em nome do movimento espírita, no caso do Paraná, quando foi aqui. E eles se posicionaram de uma forma, então é o posicionamento da federação. Mas não é sempre tão veemente como a gente gostaria que fosse sobre alguns assuntos que estão aí e a gente não vê às vezes, né? Concordo com o Nelo. Você sabe que hoje isso aí não é só questão ligado ao próprio temas aí do espiritismo, movimento espírita, mas em vários outros temas hoje as pessoas estão sendo tolhidas de dar as suas opiniões, os seus argumentos, até às vezes querendo penalizar algumas pessoas, criando subterfúgios legais para dizer que a pessoa não pode falar, porque entendeu que as pessoas hoje não estão tirando o direito dela ser diferente, dela pensar diferente. Então, às vezes, ela não tem nem pode. Eu estou dizendo assim em geral, não estou querendo. Na mídia, por exemplo, alguns temas de coisas de morais, independente do espiritismo, mas que são ligados às questões de ética e morais, você, às vezes, está sendo tolhido. Se você falar muita coisa, você está querendo ir contra ciclano, fulano, não sei o quê, já é fake news. Cria-se um monte de argumentos. Eu acho isso horrível, porque eu acho que deveria ter esse direito, né? Nós, como democratas, como cristãos, de ter nossa opinião, de divergir, né? E hoje você não pode divergir. Se você divergir, você é tratado como não, aí, onde já se viu, olha, divergir de tudo, cria-se uma polêmica muito grande e, às vezes, perseguições terríveis. Sim, Então, mas você vê que isso é uma tendência mundial, né? Mundial, porque sim. está cada vez mais acontecendo ditaduras em vários países, mas o resto do mundo fica quietinho, não comenta nada, porque, não, cada povo tem que lidar com as suas coisas, né? Só que o povo, coitado, vai fazer o quê, né? Como que vai? Se existe um ditador, não tem como, né? E aí impõe justamente essa... Então, alguns países estão perseguindo as religiões, né? Estão banindo, estão fechando templos, né? Isso é muito E isso é uma censura, né? Estão censurando as pessoas da mídia, por mais porque nós estamos no início ainda, né? Ainda não aconteceu isso, mas como a gente vê outros países acontecendo, a gente sabe que se nada for feito, a gente pode chegar lá, né? Esse dia atrás eu até estava pensando, até nós aqui, que às vezes nós colocamos alguns argumentos aqui, algumas ideias que estão dentro da filosofia espírita, nós temos que ter cuidado, que daqui um dia alguém vai dizer que nós estamos sendo, sei lá, preconceituoso, uma série de coisas. É verdade. Mas então, o cristianismo em geral, né? Porque, claro, as coisas que são consideradas agora normais como um direito humano, na verdade, elas são contra, fogem totalmente dos ensinamentos do Cristo, né? Mas aí fica para uma próxima a gente conversar sobre isso, né? Vamos ao tema de hoje. Então, vamos continuar ali. Ele continua colocando as argumentações dos outros, né? Para poder debater. Então, ó, como se os outros dissessem, mas é um publicista. E se em lugar de fazer uma diatribe tivesse feito um elogio, não teria sido muito melhor para a doutrina? Essa é uma questão mais grave, vamos examiná-la. Quer dizer, alguém que ligado com a publicidade, tipo no jornalista, né, que ele é. Mas daí também vem aquela questão que o Pereira fala, né? Às vezes um elogio de uma pessoa que não vale a pena é pior, né? Sim. Mas vamos ver o que o Kardec fala, porque ele diz, essa é uma questão mais grave, vamos examiná-la. Antes de mais,
Quem garantiria que o recém-convertido, senhor de Chanel, teria publicado 24 colunas em favor do espiritismo, como as publicou contra? Não o cremos, por duas razões. A primeira, porque teria temido ser levado ao ridículo por seus confrades. A segunda, porque o diretor do jornal provavelmente não as teria aceitado, com medo de intimidar certos leitores menos apavorados com o diabo do que com os espíritos. Conhecemos bom número de literatos e de publicistas que estão nesse caso, e nem por isso são bons e sinceros espíritas. Sabe-se que a senhora Emília de Girardin, que passa por ter tido alguma inteligência em vida, não só era muito crente, mas ainda muito boa médium, e obteve inúmeras comunicações. Porém, ela as reservava para o círculo íntimo de seus amigos, que partilhavam suas convicções. Aos outros, não falava disso. Então, é isso que ele está dizendo. O que adianta você convencer ou alguém que é jornalista, tem condições de divulgar as coisas, mas, na verdade, eles não divulgam, porque eles não querem se queimar, né? Então, eles podem até se converter e parar de falar mal, mas fala bem não vão falar, né? Mas já para a gente criar polêmica, né? Mas às vezes, né, que nem voltando àquele comentário que eu fiz antes de continuar a leitura, às vezes vamos pegar, por exemplo, uma emissora aí de TV, que a gente não precisa citar o nome, a gente sabe como é. Cara, o que sai ali, às vezes, nem que seja verdade, a gente já não acredita mais que pode ser verdade, né? Então, sair ali já não é mais nenhuma uma coisa boa, né? Pô, tá falando ali, poxa, mas naquela ali, né, como que vai ser? Né? Como que seria nessa época? Vamos pegar, por exemplo, essa Gazette de Lyon, né? Poxa, descia a lenha direto no Kardec, né? Aí, quando vai alguém lá e fala alguma coisa de bem do Kardec, você já fica meio com o pé atrás. Tipo, como assim? Sempre desce a lenha e, de repente, vai falar bem dele. O que aconteceu? Né? Fica com uma dúvida. Mas você colocou um tema e falou assim, nós não acreditamos que quando fala a verdade, mas milhões e milhões acreditam. Aí é que está o problema, né? Aí nós não refutamos, isso aí é mentira e não damos valor. É que nem a Sônia comentou agora que não há refutação, mas e milhões de pessoas hoje que são semi-analfabetas ou analfabetos funcionais vão, né? Porque tem acesso. Sim, elas não têm outro meio de informação a não ser aquele. Então, tudo que elas recebem ali, elas aceitam passivamente. Depende de quem foi que falou, de onde que falou, foi fulano, para eles aquilo é uma verdade. E eu sei disso porque eu converso com pessoas. Eu converso com pessoas simples que sim, trabalham o dia inteiro. Trabalha o dia inteiro. À noite chega cansado e vai assistir a TV. E ali que assiste, e ali que não falou nas programações. Então, eu concordo com você, lá, mas nós não sabemos que nós, né? E os outros? Nós nem assistimos, né? Essa é uma questão séria a gente analisar, né? Porque o acesso, né, que está ali, né? É isso que eles fazem, cada vez mais acessar massivamente. Por isso que não querem melhorar a educação, não querem estimular o povo a, né, cada vez sem trabalhar mais, para ter menos tempo de estudar, de fazer uma boa leitura, né? E assim ser mais fácil de ser manipulado. É isso. Então, para nós, pois, um publicista que ousa bem falar contra, mas que não ousaria falar a favor, se estivesse convencido, não passa de simples indivíduo. Quando vemos uma mãe desolada pela perda de um filho querido, encontrar inefáveis consolações na doutrina, sua adesão aos nossos princípios tem para nós 100 vezes o preço da conversão de um ilustre qualquer, se esse ilustre nada ousa dizer. Aliás, os homens de boa vontade não faltam. São em grande quantidade, e tantos vêm a nós que apenas podemos lhes responder. Deixa eu abrir um aspas aqui, porque essa chamada da atenção do Kardec é importante, né? Então, ele fala ali da mãe e da filha, ele diz assim, então, a adesão dessa filha, né? Sua adesão aos nossos princípios tem para nós 100 vezes o preço da conversão de um ilustre qualquer, se esse ilustre nada ousa dizer. Ou seja, então também não adianta a gente, eu me virei adepto da doutrina, né? E não precisa ser ilustre, mas eu tenho um círculo de amigos, né? Você fala do espiritismo no teu círculo de amigos? Você fala no espiritismo quando alguém vem te questionar, quando traz uma questão dessa aqui, né, da mãe que perdeu aí o filho? Você fala do espiritismo? Não, porque eu tenho que... Então não adianta de nada,
né? Você está ajudando o próximo, está levando o conhecimento, não está? Né? Então, Kardec chama essa atenção. O que adianta se você é adepto, mas não fala nada do negócio? Então, melhor uma pessoa que passou por um momento difícil, que teve uma consolação, e aí, por ter passado por esse momento difícil, ela vai falar, né, até com uma questão de paz ali, porque ela sentiu paz na doutrina, do que uma pessoa que não sofreu nada. Por exemplo, eu não tive nenhum evento trágico na família que me levou ao espiritismo, né? Eu fui por curiosidade, conhecimento e tal. Mas tem gente que chega ao espiritismo por causa do movimento, às vezes de algum acontecimento trágico. Essas pessoas que às vezes com acontecimento trágico, ela fala muito mais do que uma pessoa que foi lá do livre espontânea vontade. Acho que mais ou menos isso que Kardec quis dizer, né? Sim. Então, ó, ele continua. Assim, não vemos por que perder o nosso tempo com os indiferentes e correr atrás dos que não nos procuram. Isso que foi colocado aí é importante, porque às vezes, e nós sabemos disso, as pessoas que se tornam mais, vamos dizer assim, mais firmes na filosofia espírita são aquelas que chegaram a nós, assim, que se convenceram, que elas chegaram, às vezes, incrédulas, que não conhecia nada, seja pelos processos obsessivos, ou seja pelas dores, que nós falamos pelo atendimento magnetismo, que às vezes é muito criticado, às vezes tem algumas críticas em alguns movimentos espírita, mas quando elas chegam ali e nós conseguimos ajudá-la, esclarecê-la e orientá-la, elas ficam na casa, e nós sabemos disso, que elas ficam com mais frequência e mais estudam, porque elas entenderam, compreenderam que elas chegaram pela dor e compreenderam o valor que essa filosofia tem, né? Que conseguiu respostas para ela que ela estava procurando, né? Então, inclusive, eu acho que é isso até no nosso comentário, no nosso grupo de estudos, nós estávamos falando sobre isso, que o movimento espírita, às vezes, ele é muito elitista, né? Assim, não todos, mas algumas casas são muito elitistas das pessoas que participam. E ela teria que ser mais acessível a essas pessoas que chegam humildes, né? Porque ele falou, essas pessoas aproximar mais dessas pessoas carentes, dar condições dela se tornarem membros, participarem do movimento espírita, porque essas realmente, como ele falou ali, ela chega ali se precisando, convenceu, ela vai falar para os outros que estão do lado dela, aquele mesmo, vai ser um consolo para uma classe muito maior, né? E às vezes nós ficamos meio elitista, né? Até foi comentado, e às vezes alguma crítica assim de alguns palestrantes que usam um patamar, um linguajar muito elevado, que as pessoas não entendem, as pessoas humildes não entendem, e esquece que o que realmente as pessoas entendem é a linguagem do amor, né? Da caridade, de chegar e ajudar. Isso marca, né? Mais do que discursos, mais do que palavras, mais do que ser uma pessoa de destaque na sociedade. Agora, quando a pessoa... Chico Xavier, por exemplo. Chico Xavier era uma pessoa humilde. Por que ele conseguiu enganjar um público enorme? Porque ele sempre vivia no meio do povo, falando igual ao povo, vivendo igual ao povo que estava junto lá, né? Eu acho que falta um pouco isso, mais do movimento espírita para nós alcançarmos realmente as pessoas que precisam, né? Sair um pouquinho do pedestal e chegar num patamar mais acessível, vamos dizer assim, né? Ser mais acessível. É uma reflexão, né? Porque as obras do Kardec, elas são bem simples, né? Mas tem muitas casas que fazem outros tipos de estudo, né? Que não as obras básicas, né? Então, às vezes encaminham para um estudo lá, por exemplo, vai para o estudo de Joana de Ângeles, meu Deus! Aí, né, tem um palavreado, um entendimento lá que a pessoa não consegue acompanhar, né? Daí se torna totalmente elitista, como o Pereira falou. E aí discrimina, né? Porque daí a pessoa chega lá, ela quer saber de transtorno psicológico, isso é importante, talvez, para um grupo que queira ser mais... O que a pessoa quer saber disso? É a mesma coisa que a pessoa quer saber da pessoa chegar lá e ajudar ela. E as palavras também que são utilizadas, né? Que ela não entende nada, tem que botar um dicionário do lado para ler. E aí a pessoa é fugenta mesmo, né? E um bom dicionário, né? Porque tem algumas palavras ali que elas têm uns termos assim bem... Tem que ser num dicionário online. É interessante quando o Pereira fala movimento espírita, aí a gente não se refere à federação, a nada, né? A gente fala das pessoas mesmo dentro, né? As casas e tudo mais. Porque, vamos pegar um exemplo ali, por exemplo, que nem a Celso e a Selvi, que tem essa parceria agora, né? Se a Selvi tivesse um pensamento assim fechado,
daria certo da gente fazer essa parceria, né? Porque a gente já tem um pensamento assim mais de estudo, magnetismo, grupo de desobsessão e tudo mais, né? Mas a gente vê outras casas que têm um pensamento tão fechado, que nem grupo mediúnico tem, né? E aí fica só no estudo, né? Então, essa é uma questão de que a gente, às vezes, não está levando a cabo mesmo a doutrina espírita. E aí você vai se isolando cada vez mais, você não abrir a mente, né? Não abrir a mente para, às vezes, se juntar com uma outra casa ou trazer palestrantes de fora para dar um estudo diferente, e vai acabar que vai acabar, né? Vai acabar que vai acabar, né? E fica complicado. Aí reclama porque somem as pessoas das casas espíritas, né? Porque está sumindo, sumindo. Mas por que será que está sumindo, né? Onde é que estão os jovens, né? Onde é que estão as crianças? Né? Então, uma só palavra dará a conhecer se o senhor Deschanel é um homem sério. Eis o início de seu segundo artigo, publicado em 29 de novembro. Abre aspas, então, lá para o senhor Deschanel. A doutrina espírita refuta-se por si mesma. Basta expô-la. Depois de tudo, ela não está errada por se chamar simplesmente espírita, porquanto nem é espírita nem espiritualista. Ao contrário, baseia-se no mais grosseiro materialismo e só não é divertida porque é ridícula. Fecha aspas. Aí o Kardec comenta: dizer que o espiritismo é baseado no materialismo grosseiro, quando combate este sem tréguas, quando nada seria sem a alma, sua imortalidade, as penas e as recompensas futuras, das quais é a demonstração patente, é o cúmulo da ignorância daquilo de que se trata. E o pior é que é assim mesmo, né? A pessoa lê alguma coisa, não sei que esse homem leu, ou se ele já era mal intencionado mesmo, e chega a uma conclusão dessa, né? É absurdo isso, né? E aí o Kardec diz, ó, se não é ignorância, é má fé e calúnia. É bem isso mesmo, né? Isso, exatamente. Eu ia esperar você ler só esse restinho, que acho que o comentário fica mais perfeito ainda, porque o que acontece? Pega uma notícia, transforma aquela notícia de uma forma que nem a gente falou, olha, o pessoal não tem uma outra fonte de informação. Pega a notícia, transforma aquela notícia de uma forma como ela quer e joga. E aí, de repente, vem as pessoas dizendo, não, porque vamos imaginar na época, não, o espiritismo é puro materialismo, ele só pensa em materialismo. Tá, mas e onde que você estudou, onde que você viu isso? Não, o doutor Deschanel falou lá no jornal dele que ele escreve, doutor Deschanel. Né? E é exatamente o que acontece hoje, né? Você pega lá, ó, as notícias, os tempos, diz, poxa, mas não é bem assim que está sendo feito. E aí hoje, graças a Deus, que a gente tem a possibilidade de ir atrás da notícia completa e a gente vê a explicação ali, ponto a ponto, daquilo que eles falaram e daquilo que é verdadeiro. Né? Exatamente o que Kardec vem falando, né? Ou é ignorância, que a gente sabe que não é, né? É a má fé e calúnia mesmo, né? É propriamente dito, é uma má fé daquilo que está escrevendo. É tristíssimo, é bem assim. Vendo essa acusação e ouvindo-o citar os textos bíblicos, os profetas, a lei de Moisés, que proíbe interrogar os mortos, prova de que podem ser interrogados, pois não se proíbe uma coisa impossível, poderíamos acreditá-lo de uma ortodoxia furibunda. Mas, lendo a facciosa passagem de seu artigo, que vamos transcrever, os leitores ficarão muito embaraçados para se pronunciarem a respeito de suas opiniões. Então, vem o texto agora do Senhor Deschanel. Como podem os espíritos tornar-se patentes? Como podem ser vistos, ouvidos e apalpados? E como podem escrever eles próprios e nos deixar autógrafos do outro mundo? Mas é que esses espíritos não são espíritos, como podeis crer. Espíritos puramente espíritos. O espírito, ouvi bem isso, não é um ser abstrato e indefinido que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que em certo caso é apreciável pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Mas então, esses espíritos têm corpos? Não exatamente. Mas então, há no homem três coisas. Primeiro, corpo ou ser material, análogo aos animais, movido pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que une a alma e o corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Intermediário, que diabo quereis dizer? Que se é matéria, ou não se é. Isso depende. Como isso depende?
Eis a coisa, o laço ou o perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. Semi. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que acidentalmente pode torná-lo visível e mesmo tangível, como acontece no fenômeno das aparições. Interessante ele falar acidentalmente, né? Acidentalmente pode tornar-se um acidentalmente. Não, né? Imagina que... Existe sempre algum motivo, né? Aí ele continua é um deboche, né, na verdade, que ele está fazendo, né? É interessante o estilo de prosa, né, de diálogo que ele colocou ali, né, o texto, né, como se fosse uma pessoa perguntando para ele e ele explicando, né? É fácil de fazer um podcast assim, né? Você prepara as perguntas que você quer responder e você... É isso aí. Então, etéreo, tanto faz. Um corpo é um corpo. Isso significa dois. E a matéria é a matéria. Se utilizai-a tanto quanto quiserdes, e lá dentro não há semi nenhum. A própria eletricidade não passa de matéria, e não semimatéria. E quanto ao vosso, como chamais isso? Perispírito? Sim, vosso perispírito. Eu acho que ele nada explica, e que ele mesmo necessita de uma boa explicação. O perispírito serve de primeiro invólucro ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, o germe, o perisperma e a casca. O perispírito é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Participa, ao mesmo tempo, da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Compreendeis? Não muito. Poder-se-ia dizer que é a quinta essência da matéria. Por mais que tenseis, daí não tirareis espírito, nem semispírito. Vosso perispírito é pura matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual. Enfim, é o que quiserdes, mas vosso perispírito é tanta coisa que não sei bem o que ele seja. Poderá muito bem nada ser. Então, o que dá para entender ali, né? Até um pouco de conhecimento ele até que tinha, né? Não era totalmente alheio ao assunto. Mas pelo jeito ali, e a exemplo de outros também, ele tentava trazer uma explicação para uma coisa que não tinha explicação na nossa física, na nossa, né, química e biologia atual, né? Então, ou era espírito, que daí era alma, que daí era coisa de religião, de coisa e tal, ou era matéria, que daí era coisa física. Agora, um elemento que está entre um e outro, mas não é nem matéria, não é nem imaterial, que é religioso, o que é? Aí não existe, né? Aí você começa naquele embate. E essa é uma das coisas que a gente vê muito, que atrapalha muito aí a crença das pessoas, né, não acreditar na doutrina, é isso. É tentar trazer elementos ali da doutrina, que é uma doutrina espírita, para uma coisa real, uma coisa material. Mas eu acho que não pode assim, mas por que não pode? Não, porque eu nunca vi, não é só porque você nunca viu que não possa existir, né? Então tem que ir, eu me lembro quando a minha esposa começou a seguir o espiritismo comigo, e ela vinha de outra religião, eu falei para ela, você vai ir, mas você vai ter que ir com a cabeça aberta. Falei, não adianta você tentar fazer um paralelo do que você vai escutar lá e vai aprender lá com a tua religião, que ele não vai dar certo, porque a tua religião vai tratar de outras coisas que o que vai ser falado lá, ela nunca ouviu falar na vida, né? E tem que ir sim com essa cabeça aberta, que era o que o Deschanel provavelmente não tinha. Até hoje isso é utilizado pela ciência, né, para questionar. Então eles colocam algum argumento que você não consegue provar cientificamente falando pelos instrumentos que nós temos, então, lógico, como é que você vai explicar, né? Por mais que a lógica explique, que nós estudamos com o espírito, é uma filosofia onde ele parte pela lógica, que isso faz sentido pela repetição, pela observação. Mas cientificamente você não consegue. Como é que você vai comprovar hoje o perispírito cientificamente? A alma cientificamente? Hoje estão tentando aí alguns argumentos, mas não tem pelos instrumentos que nós temos, né? Nós conseguimos comprovar. Pela lógica, sim. Sim, né? pela lógica, mas... Pelo pensamento lógico. Mas pela ciência, pelos não, medir com algum aparelho, esse tipo de coisa, não tem como. E é isso que ele estava querendo colocar ali, que até hoje utilizam isso. E quando eles querem desmontar algumas ideias, eles partem para esse lado. Aí chegam na sinuca, né? Como é que você vai provar isso? Mas vamos ver o que o Kardec diz lá. Tá, vamos mais um pedaço então, para ver, porque a história tá boa. A história tá boa. Então, o Kardec agora vai comentar, né?
Apareceu aí? Não, Então deixa eu... agora sim. Ao que parece, a palavra perispírito vos ofusca. Se tivesses vivido ao tempo em que foi inventada a palavra perisperma, provavelmente também eu tivesses achado ridículo. Por que não criticais os que são inventados diariamente para exprimir ideias novas? Aí ele coloca, como se o outro tivesse falado, não é a palavra que critico, direis vós, é a coisa. Seja, porque jamais o vistes, mas negais a alma, que também nunca vistes, né? Então, vê a alma também, né? Então você está negando? Negais a Deus, que igualmente jamais vistes? E então, se não se pode ver a alma ou o espírito, que é a mesma coisa, pode-se ver o seu envoltório fluídico ou perispírito, quando está livre, como se vê o seu envoltório carnal quando ela está encarnada. O senhor de Chanel esforça-se por provar que o perispírito deve ser matéria, mas é o que dizemos com todas as letras. Por acaso seria isso que o faz dizer que o espiritismo é uma doutrina materialista? Mas a própria citação que ele faz o condena, pois dizemos em termos apropriados, sem as suas facetas espirituosas, que o perispírito não passa de um envoltório independente do espírito. Onde nos ouviu dizer que é o perispírito que pensa? Falar que ele não queira o perispírito, mas que nos diga como explica a ação do espírito sobre a matéria sem intermediário. Não falaremos das aparições contemporâneas, nas quais, por certo, não acredita, mas já que é tão aferrado à Bíblia, cuja defesa faz com tanto fervor, é que crê na Bíblia e no que ela diz, que então nos explique as aparições dos anjos, dos quais ela faz menção a todo instante. Segundo a doutrina teológica, os anjos são espíritos puros, mas quando se tornam visíveis, dir-se-á que é o espírito que se mostra? Então seria desta vez materializar o próprio espírito, porquanto só a matéria pode afetar os vossos sentidos? Dizemos que o espírito é revestido por um envoltório, que ele pode tornar visível e mesmo tangível a sua vontade. Só o envoltório é material, embora muito etéreo, porque nada tira as qualidades particulares do espírito. Assim, explicamos um fato até então inexplicado, e, por certo, somos menos materialistas do que aqueles que pretendem ser o próprio espírito que se transforma em matéria para se fazer ver e agir. Os que não acreditavam na aparição dos anjos da Bíblia podem agora acreditar, se acreditam na existência dos anjos, sem que isso lhes impugne a razão. Por isso mesmo, podem compreender a possibilidade das manifestações atuais, visíveis, tangíveis e outras, desde que a alma ou o espírito possui um envoltório fluídico, se é que acreditam na existência da alma. Aliás, o senhor de Chanel esqueceu uma coisa: expor a sua teoria da alma, o espírito. Como homem judicioso, deveria ter dito: estás equivocado por essa ou aquela razão. As coisas não são tais quais dizeis. Eis o que são. Só então teríamos algo sobre o que discutir. Mas é de notar que isso ainda não fez nenhum dos contraditores do espiritismo. Apenas negam, zombam ou injuriam. Não lhes conhecemos outra lógica, o que é muito pouco inquietante. Assim, absolutamente não nos preocupamos, porquanto se nada propõe, é que aparentemente nada tem de melhor a propor. Só os sinceros materialistas têm um sistema definitivo, o nada após a morte. Desejamos que se divirtam muito, se isso os satisfaz. Infelizmente, os que admitem a alma estão impossibilitados de resolver as mais vitais questões, apenas conforme sua teoria. É por isso que não tem outro recurso senão recorrer à fé cega, razão pouco concludente para os que gostam das razões, sendo grande o seu número nesse século de luzes. Ora, os espiritualistas nada explicam de modo satisfatório para os pensadores, o que leva estes a concluir que nada existe, e que os materialistas talvez tenham razão. É isto que conduz tanta gente à incredulidade, ao passo que essas mesmas dificuldades encontram solução muito simples e natural pela teoria espírita. O materialismo diz: nada há fora da matéria.
O espiritualismo diz, existe algo, mas não o prova. O espiritismo diz, existe alguma coisa, e o prova. E auxiliado por sua alavanca, explica que até então era inexplicável. É o que faz que o espiritismo reconduza tantos incrédulos ao espiritualismo. Aqui interessante, né, Sônia? Porque, veja bem, o espiritismo, e aí a gente já faz até aquela crítica e autocrítica, né? Kardec diz assim, o que diferencia ali o espiritualismo do espiritismo? Porque o espiritismo, ele fala que existe algo mais, mas também prova. Prova como? Com a comunicabilidade dos espíritos. Então, se eu não sou espírita, participo de uma casa que só tem estudo, eu sou espiritualista, não sou espírita. Porque eu estou tirando ali a essência, que é a prova a prova que o espiritismo vem trazer, que existe mesmo outra coisa, né? Então, para ver como não dá para separar, o ponto central do espiritismo é a reencarnação. Não só a reencarnação, mas principalmente também essa questão da comunicabilidade dos espíritos. Ou seja, então é uma coisa inseparável do espiritismo, com a qual, se você tirar, não dá para dizer que é espírita propriamente dito. Concordam comigo nessa questão? Eu acho que até temporariamente, às vezes pode acontecer algum problema numa casa, como o Kardec disse, às vezes você não consegue médium, acontece alguma coisa, os médios vão embora, você não precisa fechar a casa por causa disso, vai estudando, né? Mas você vai procurando aí mais pessoas, até com cursos sobre mediunidade, né? Para que venham esses médios e a gente possa retomar daí o trabalho da mediunidade, né? Mas aí seria como uma questão assim momentânea, mas não como princípio. Tem muitas casas que criam isso como princípio, que aqui nós só estudamos. É a mesma coisa a caridade, né? De atender as pessoas. É a questão do magnetismo que nós falamos de atender as pessoas. Então você tem que ter esse como lema que faz parte da doutrina espírita, a caridade, de você ajudar as pessoas, assim como a comunicabilidade. Então você tem que ter um grupo mediúnico. Você pode sim, olha, nós estamos criando a casa aqui agora, então o Kardec deixa bem claro isso quando ele estuda o livro dos médios lá, né? E ele pode ficar por algum tempo ali estudando tal, mas sempre buscando, vamos dizer assim, harmonização e tal, para você conseguir fazer isso. Mas não pode ser como norma, como institucional da casa, né? Aí não, né? Eu concordo com o Lelo. Se você cria como institucional, falando, aqui nós só estudamos, aqui nós não atendemos ninguém, aqui nós só estudo. Então, Até porque para fazer a caridade, você tem que estar praticando, né, toda a doutrina espírita como um todo, né, inclusive a mediunidade, o diálogo com os espíritos e tal. Vai fazer um diálogo fraterno para ajudar a pessoa. Se você não tem experiência, você nem vai poder identificar se ela está sofrendo, por exemplo, algum processo de obsessão, ou está com a mediunidade desequilibrada, ou está tendo alguns fenômenos de emancipação da alma. Se você não tem a prática, você só estuda na teoria, como é que você vai diagnosticar, vamos dizer assim, né? Identificar que a pessoa está passando esse problema, e aí como é que você vai poder ajudar essa pessoa? Né? até para nós, por exemplo, que trabalhamos com atendimento às pessoas aí através do magnetismo, é de suma importância ter esse conhecimento, né, esse contato com os grupos mediúnicos. E daí quando você está falando daquilo que você ouviu, que você vivenciou, que você tem experiência. Como você vai falar de coisa que simplesmente você falou? Só na teoria, né? Na teoria. Teoria não resolve, né? Eu vou falar de caridade na teoria, vou dar palestras bonitas sobre a caridade e tal, coisa bonita. Você pode fazer. Você busca tantas coisas aí, você faz umas palestras, coisa mais linda, muito bem montada. Mas será que isso realmente é baseado naquilo que você sente, que você experiencia, né? Que você tem experiência? Se faz a caridade material, por exemplo, né? Mas você não aproveita a amplitude imensa que tem a doutrina, né? De você poder ajudar nesses outros aspectos, porque ajudar na questão material, várias linhas, né? Inclusive até instituições materialistas fazem essa ajuda, né? O que diferencia o espiritismo é justamente saber lidar, né? E orientar as pessoas que tenham esses problemas, né?
espirituais, de mediunidade, obsessão, emancipação da alma, enfim, né? Todas essas questões que aí você só pode através da experiência mesmo, né? Não só do conhecimento teórico exclusivo, né? Inclusive está lá no Evangelho, né? Que estudou a parte da caridade do Evangelho, deixa bem claro, os espíritos colocam bem claro que essa caridade material de você dar é a mais fácil que tem. Que a mais meritória é a caridade moral, a caridade de você ajudar a pessoa a se levantar, né, moralmente. Sim. E aí você vai dispor do teu tempo para chegar a ajudar a pessoa, para conversar com a pessoa, passar ideias, conceitos que possa... Sim, aí até, se for só a questão moral, até só o estudo da filosofia, você consegue, né? O estudo teórico da filosofia, você consegue orientar a pessoa. Agora, em relação à mediunidade, emancipação da alma e obsessão, se você não tiver a prática, você não consegue. Como é que você vai falar para a pessoa, né? Que ela consegue? E é o diferencial, né? Se a pessoa está passando por um desses problemas, onde ela vai buscar ajuda? Se não numa casa espírita. Porque se ela for psicólogo ou qualquer outra linha espiritualista, o pessoal não conhece sobre isso. Infelizmente, existe aí alguns conceitos, infelizmente algumas casas, que muitas casas fazem essa questão da ajuda, do diálogo fraterno, de ajudar as pessoas, mas muitas casas preferem simplesmente a questão de doação do material, né? Da comida, da não sei o quê, cesta básica, da roupa, da não sei o quê. Isso é uma parte, faz uma parte, mas eu acho que tem que aproveitar esse momento de você fazer essa caridade, de dar os essencial, mas de você transmitir esses conhecimentos, essas ideias, né? Diferente, né? De fazer reerguer, né? Aquele ser espiritualmente falando, que está com dificuldade, que nós falamos, né? Que está com processo obsessivo, está com um problema na família. Como que você vai falar com a pessoa? Chegar lá e falar, não, aqui nós só damos cesta básica, damos... Ou estudo, né? Ou estudo. Ou estudar, tem que estudar. Esse é outro argumento também, que a gente já ouviu muito. Não, você está com problema. Você está com problema, tal. Não, vai estudar Evangelho. Vai tomar passe e estudar. Isso é fácil, né? Não é suficiente, né? Em alguns casos não é suficiente. Então, vamos continuando. Não pedimos ao senhor de Chanel senão uma coisa: expor claramente a sua teoria e responder, não menos claramente, às diversas perguntas que dirigimos ao senhor Figuier. Em suma, as objeções do senhor de Chanel são pueris. Puxa, essa foi Se fosse um homem sério, se tivesse criticado com conhecimento de causa e não se houvesse exposto ao pesado equívoco de taxar o espiritismo de doutrina materialista, por certo teria procurado aprofundar o assunto. Teria vindo nos encontrar, como tantos outros, pedir esclarecimentos, que com prazer lhe daríamos, mas preferiu falar conforme suas próprias ideias, que sem dúvida encara como o supremo regulador, como a unidade métrica da razão humana. Que é o que a gente vê muito hoje em dia, né? Ora, como sua opinião pessoal nos é indiferente, não nos preocupamos absolutamente em mudá-la, razão por que não demos um só passo nessa direção, nem o convidamos a nenhuma reunião, como a nenhuma demonstração. Se ele quisesse saber, teria vindo. Como não veio, é porque não o queria, e não seríamos nós a querer mais do que ele. Veja, uma vez eu comentei isso, daí o Pereira até me corrigiu, e na época eu não entendi, mas com o passar dos anos eu acabei entendendo, né? Que às vezes eu me sentia, assim, culpado, às vezes, assim, por questões de colegas, assim, que estavam participando ali do movimento com a gente, né? De repente, por algum motivo, se afastavam. E aí a gente não ia insistir, né? Para voltar para casa, né? E aí o Pereira até comentou isso, mas Kardec não fazia isso. Kardec deixava aberto, fazia o convite e tal, tá aqui, tá com as portas abertas, é você que precisa da ajuda, né? Então vem, não quer vir, não tem por que obrigar a pessoa a vir, não, às vezes não é o momento dela de vir estudar, né? E aqui Kardec deixa bem claro isso, né? Se ele quisesse vir se instruir, a porta tá aberta, vem fazer uma reunião, mas ele não quer, não vamos ficar gastando meu tempo e buscar uma pessoa que não quer, né? É isso aí. Outro ponto a examinar é este: uma crítica tão virulenta e tão longa, fundamentada ou não, num jornal tão importante quanto o debate, não poderia prejudicar a propagação das ideias novas? Vejamos.
Antes de mais, é preciso observar que não se cuida de uma doutrina filosófica como de uma mercadoria. Se, apoiado em provas, um jornal afirmasse que tal comerciante vende mercadorias avariadas ou adulteradas, ninguém seria tentado a experimentar se aquilo era verdade. Mas toda teoria metafísica é uma opinião, que fosse ela do próprio Deus, encontraria contraditores. Não vimos as melhores coisas, as mais incontestáveis verdades de hoje serem postas ao ridículo, quando de seu aparecimento pelos homens mais capazes? E isso as impediu de serem verdadeiras e de se propagarem? Todo mundo sabe. Eis porque a opinião de um jornalista sobre questões desse gênero é apenas e sempre uma opinião pessoal. E se tantos sábios se enganaram sobre coisas positivas, o senhor de Chanel pode muito bem equivocar-se sobre uma coisa abstrata. Por pouco que ele tenha uma ideia, mesmo vaga, do espiritismo, sua acusação de materialismo é a sua própria condenação. Disso resulta que se quer ver e julgar por si mesmo. É tudo o que pedimos. Sob esse aspecto, mesmo sem o querer, o senhor de Chanel prestou um verdadeiro serviço à nossa causa, pelo que lhe agradecemos, pois ele nos poupa despesas de publicidade. Afinal, não somos ricos o suficiente para pagar um boletim de 24 colunas. Kardec estava afiadinho nesse dia, né? Estava inspirado. Como diz o Pereira, Kardec estava danadinho esse dia, né, Pereira? Por mais espalhado que esteja, o espiritismo ainda não penetrou em toda parte. Há muita gente que dele jamais ouviu falar. Um artigo de tal importância atrai a atenção, faz penetrar até mesmo no campo inimigo, onde causa deserções, porque se diz naturalmente que não se ataca assim uma coisa sem valor. Com efeito, a gente não se diverte apontando baterias formidáveis contra uma praça que se pode tomar a fuzil. É verdade. Julga-se a resistência pela exibição das forças de ataque. Eu tentei ligar o microfone aqui, não ligou. Mas olha que interessante essa frase dele para os dias atuais, né? É bacana isso. Com efeito, a gente não se diverte apontando baterias formidáveis contra uma praça que se pode tomar a fuzil. Você vê que interessante essa afirmação, hein? Muito bacana mesmo. Então, julga-se a resistência pela exibição das forças de ataque, e é o que desperta a atenção sobre coisas que talvez pudessem passar despercebidas. E é o que nós estamos vivendo, né? Esse ataque todo, na verdade, é por medo, né? É medo porque sabe que a verdade vem à tona, e as pessoas aos poucos vão despertando e vão percebendo como as coisas funcionam, né? Mesmo aqueles que só têm, às vezes, um meio ali, mas as coisas estão se espalhando, né? A internet acaba chegando, quantas pessoas já fazem pesquisas, né? Mesmo sendo só assistindo uma televisão, mas acaba tendo celular, tendo contato, uma coisa e outra, daí devagarzinho as pessoas vão despertando, né? E vão perceber. Então, essa questão de calar o outro é o medo da verdade, né? Que as pessoas têm. Então, eu acho que isso pode durar talvez uma geração inteira, mas vai chegar uma hora que não tem jeito, né? Que a verdade vem à tona e toma conta mesmo. Porque é desproporcional, né? É uma maneira que ele falou ali. Se existe um ataque uma preocupação tão grande sobre isso, alguma coisa tem, né? Alguma coisa está preocupando. Então, isso realmente chama atenção. Pode ser que no momento muito vai tendo aqueles adeptos seguindo, mas o outro lado vai imaginando, mas por que está tanto isso? Por que tanto querendo proibir que as pessoas falem no WhatsApp? Por que tanto querendo proibir que as pessoas falem no Facebook? Por que está acontecendo? Do que tem medo? Porque quem está com razão, quem tem a verdade, não tem medo de ser exposto. Exatamente. Não, porque vão deturpando, que não sei o quê. Fake news, a desinformação, veja e tal. Mas do que você tem medo? Se você não tem nada a temer, você não se preocupa com isso. Sim, porque você só combate a desinformação com mais informação, né, verdadeira. E não calando as pessoas, né? Falta argumentos, né? Então, quando você começa a querer... E isso, porque queira ou não, hoje, aquilo que eu falei das questões das pessoas mais simples, mas hoje o advento do celular, que alcança todo mundo, né? As classes mais simples hoje tem, com a pessoa pode ser por mais humilde que esteja, ela está com um celularzinho lá e com o Facebook e o WhatsApp lá.
isso propaga muito rápido, né? Então é isso que eles querem, porque eles conseguem manipular as mídias de massa, grande, TV, tudo, mas essa aí é mais difícil. Então eles querem criar argumentos, criar maneiras para bloquear isso, né? Mas isso não funcionou em lugar nenhum. Mesmo sistemas comunistas mais fechados, mesmo que seja lá naquelas regimes mais ditatoriais, isso acaba vazando, né? Porque as pessoas arrumam argumentos, meios de chegar, né? Então é verdade, bem claro isso, né? Mas já chegamos no nosso horário, né, Lelo? Vamos ter que interromper. Infelizmente não vai dar para a gente concluir o estudo inteiro, mas já fica também para a continuação no próximo sábado, a continuação dessa resposta de Kardec para o Deschanel. Olha aí, né? Amigos e amigas, tá aí os argumentos de Kardec, a maneira como Kardec respondia a esses ataques, essas investidas dos contras a filosofia espírita, a doutrina espírita, né? A grandeza desse ser, desse espírito que encarnou na Terra, do Kardec, que ele tinha para argumentos, né? Ele respondia sempre com argumentos. Eu acho que isso falta um pouco hoje na nossa atualidade, né? Pessoas com essa capacidade e essa coragem de colocar os argumentos dessa maneira, né? Clara. Bom, vamos encerrando então, né? Então aí, mais um estudo. Sempre a gente gosta de frisar que isso aqui são opiniões nossas, que nós colocamos, fundamentada, claro, em toda a nossa filosofia espírita, o nosso conhecimento, mas que também estamos sempre abertos às críticas. Algumas pessoas, por exemplo, não concordam com nós, que entre lá no nosso grupo, lá no nosso site, nos grupos nossos, vai conseguir ali os telefones, o contato para o site nosso permite isso, que questione, fala, olha, não concordo, vamos abrir um debate, sem problema nenhum, né? Então, acho que nós temos que ser sempre aberto a isso, às críticas. Eu sempre falo isso, que o Léo comentou até hoje, que eu prefiro, às vezes, que a pessoa contradiz, porque quando ela contradiz, a gente consegue ter os argumentos, estudar mais, nos aprofundarmos mais e assim solidarizarmos as nossas convicções cada vez mais, né? Bom, gente, então aí agora nossos agradecimentos finais, nessa nossa prece de agradecimento a Deus por essas oportunidades encarnatórias. Eu sempre gosto de argumentar isso, porque são realmente oportunidades que temos de estarmos podendo vivenciar nessa experiência um conhecimento mais profundo da filosofia espírita, das questões ligadas ao mundo espiritual. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, pelo Evangelho que nos mostra o caminho, que nos ensina a conhecermos as leis divinas. Obrigado a todos os amigos espirituais que nos acompanham, que estão conosco nesta tarde, que nos acompanham nas nossas atividades, nos nossos estudos. Obrigado a todos aqueles que nos incentivam e até mesmo aqueles que nos criticam, porque assim ficamos sabendo dos argumentos e estamos sempre procurando nos aprimorarmos, estamos sempre abertos às mudanças, desde que elas sejam em conformidade com as leis divinas, no nosso processo evolutivo. Obrigado a todos por esta tarde de estudo e que possamos estar reunidos aqui na próxima semana para mais um estudo desta obra tão gratificante, tão grande, da filosofia espírita, que é a Revista Espírita. Obrigado, uma boa tarde e até a próxima semana.